Vamos lá. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Aleluia! E quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Aleluia! Aqui é uma profecia tremenda, que nós vamos aqui aprender um pouco deste ensinamento. O objetivo deste ensinamento é trazer encorajamento para os nossos corações. Aleluia, já estamos com 66 pessoas nos ouvindo. Aleluia, 66 pelo like. Isso é muito maravilhoso. Estamos também com ouvintes na página Evangelista Diego, pelos grupos do WhatsApp. Aleluia, isso é maravilhoso, povo abençoado. Então, aqui nós podemos compreender que este versículo ele quer trazer uma revelação profunda. E qual é esta revelação? Que o dia do Senhor virá à noite. À noite, povo abençoado. O que eu quero trazer com esta palavra em relação à noite é a capacidade de cada um de nós compreender e discernir que nós estamos em um momento delicado, perigoso, em um momento em que a corrupção se alastrou na terra, que contaminou as crianças, os jovens, idosos, contaminou a nossa geração, a corrupção. É um tempo tão delicado e perigoso porque aqui está dizendo isto, para que nós possamos ser vigilantes, que nós possamos ser pessoas sensatas, de bom senso, para não cair na corrupção, para não cair nos erros, para não ser encontrado nas maldades, mas sim se revestindo de santidade. Mas o que eu quero trazer é isto, esta revelação, que quando Paulo estava na igreja de Tessalônica, ele falou isto, que não precisa se preocupar com tempos e épocas. Eu quero que vocês saibam que o dia do Senhor virá à noite. Será à noite, povo abençoado. Quando a Bíblia ela fala à noite, ela não se refere à noite física da qual nós estamos vivendo entre dia e noite. Não. Quando a Bíblia ela relata a noite, relata a escuridão, significa o nível de incredulidade, o nível de esfriamento do amor, o nível do esfriamento da fé, o nível de perversidade que está na terra. Relata o pecado, povo abençoado. A Bíblia ela traz um aprofundamento espiritual a respeito da noite como um dia totalmente terrível. A noite significa o nível de escuridão que está sobre a terra, que quer dizer o pecado, significa o pecado, simboliza o pecado. Então é aí que o Senhor ele vai vir, ele sempre vai vir. Ele vem para trazer salvação, mas também ele vem para trazer juízo. É por isso que logo em seguida, no versículo 3, a Bíblia diz que haverá, eles vão dizer paz e segurança. Aleluia! Mas a destruição virá repentinamente, será sem aviso prévio. É por isso que quando o dia do Senhor se revelar, se manifestar, este grande evento que está para acontecer na terra, vai pegar todas as pessoas conscientes a respeito da vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus pisou na Galiléia, nasceu em Belém e começou o seu ministério em Israel, todos
absolutamente estavam ignorantes, apenas uns poucos sabia da volta do Senhor Jesus. Apenas Simeão, apenas a Ana, que eu esqueci o nome, não me lembro, não me recordo. Mas eles estavam ali no templo, esperando pela volta do Senhor Jesus. Eles sabiam, eles eram conscientes. Mas em relação ao povo de Israel, eles não esperavam o Senhor Jesus vir como uma pessoa nascida em uma classe baixa. Ele esperava ele nascer de uma classe de Belém, do rei de Davi, lá da alta sociedade. Mas em relação a nossos tempos, os nossos dias, a geração que está ocorrendo agora neste exato momento, o evangelho está sendo pregado ao mundo inteiro, povo abençoado. E quando eu falo o evangelho está sendo pregado ao mundo inteiro, saiba que a rede social está sendo uma ferramenta muito poderosa para levar o evangelho. Tanto as redes sociais como o carro de sons, hoje nós temos equipamentos de ponta para levar o evangelho. Então a terra toda já sabe quem é Cristo Jesus. A terra toda já sabe quem é Cristo Jesus, a narrativa, a história. Então todos são conhecedores de Cristo Jesus. Então não tem como essa terra saber que quando o Senhor Jesus voltar e vai pegar todo mundo desprevenido, digamos, todo mundo na ignorância. Não vai. Todos vão estar cientes. E a maior prova, aonde será ali a maior prova que vai ser esclarecida para todos, é o arrebatamento da igreja. Porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, toda a terra saberá quem eram os filhos de Deus de verdade. Naquela hora vão saber, toda a terra vai saber quem eram os filhos de Deus. Porque no momento em que nós estamos entre as igrejas, cada um de nós, o meio cristão envolvido, podemos observar que há dois grupos no meio cristão, aleluia. Há dois grupos, o joio e o trigo, a noiva sábia e a noiva tola. Então é ali naquele dia em que ele irá fazer a separação, é naquele dia. O nosso meio cristão está todo defasado, mas há uma promessa, a vinda de Jesus. Essa é uma única esperança que ainda falta para cumprir as promessas, a agenda de Deus, que ainda falta se cumprir, que é o milênio, que é o estado eterno, que é o julgamento do trono branco. Então só está faltando apenas este evento acontecer. E este evento, para acontecer, já estamos vendo as evidências. Já estamos vendo Mateus 24 se cumprindo em toda a terra, aonde guerras, rumores de guerra, onde nós estamos vendo a terra já está se desenhando para um caos. Então, aonde a terra estiver conturbada, aonde o nível de escuridão sobre a terra está muito profunda, é aí que o Senhor ele vai revelar para buscar os seus eleitos. E lembra-se que o Senhor ele busca os seus eleitos e traz o julgamento à terra, como Jesus mesmo falou em Mateus 24, que seria a paz do Senhor, Ania, filho do rei Jesus. Aleluia, boa noite, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda, aleluia. Então, povo abençoado, já estamos com 64 pessoas nos assistindo também, aleluia, pela plataforma do like. Estamos também na rádio, o Alerta do Vigia, e estamos também aqui pela página Evangelista Diego. Aleluia, é verdade, Aninha, filho do rei Jesus. Tudo o que importa para nós neste exato momento, ainda que nós estamos no século 21, o que mais importa é planejar a nossa eternidade daqui para frente. Começar a esquecer o foco terreno. Não que eu preciso jogar minhas coisas no mato, fazer essas coisas radicais ao ponto de sair do serviço, abandonar a família, não! O que nós precisamos é preparar o nosso coração para a eternidade, buscando o Senhor em primeiro lugar. E não se preocupe
Seja totalmente dependente de Deus. Em qualquer dificuldade, em qualquer momento digamos, em situações críticas, o Senhor vai estar ali te ajudando. Porque está escrito em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então é isto. As evidências que está nos mostrando hoje, nesse tempo presente, é os apontamentos do que está ocorrendo na terra. Mateus 24 já se iniciou. Isso é a maior prova de que Deus está nos avisando. Deus, ele não vai vir aqui na terra de novo não, povo abençoado, ao ponto de dizer para nós, ao ponto de discutir Bíblia com os fariseus, não. O Senhor, ele avisa por meio dos sinais. Aleluia. O Senhor, ele sempre avisa por meio das suas atitudes. Ele nunca vai vir falar verbalizando, como o Deus Pai nunca vai vir aqui na terra verbalizando. Ele sempre fala por meio dos sinais. É por isso que Jesus Cristo, no monte, quando ele falou com os seus discípulos, ele falou: os primeiros sinal que ia acontecer na terra é justamente o que está ocorrendo hoje. Aleluia. Então isso já é uma prova de tremer o nosso coração. Tremer o nosso coração, fechar os olhos para este mundo e começar a se concentrar em Jesus. Porque se nós olhar em Jesus, não seremos envergonhados, não seremos confundidos. E tudo isso, povo abençoado, só mostra que Deus é muito amoroso, ao ponto de nos exortar e de nos acordar agora. Porque sempre antes do juízo vem a misericórdia. Antes do Senhor julgar a terra, ele sempre alerta primeiro. E o alerta que ele deu foi por meio de Jesus Cristo. O Jesus Cristo anunciou a mensagem do reino dos céus: arrependa-se. Antes do juízo, o Senhor, ele traz a misericórdia. Como foi nos dias de Noé, como foi em Sodoma e Gomorra, como foi nos tempos de Judá, como foi nos tempos em que Israel caía, se levantava, Deus julgava, caía, se levantava, Deus julgava. Então, isto, povo abençoado, isto é a exortação de Deus, o amor de Deus é aqui, é de te avisar, é me avisar, para que agora nós pare com o foco terreno e comece a focar na eternidade. Pastor, e como é que eu vou focar na eternidade? Simples, ouvindo a palavra da verdade e praticando ela, vivendo em santidade e vivendo em justiça. E o que eu quero mostrar aqui é para que o nosso coração não nos engane. Aleluia. Porque em Jeremias diz que o nosso coração, ele é muito enganoso. Ele é muito enganoso. Se tem um órgão muito perigoso, eu boto os olhos em primeiro lugar. Mas além dos olhos, eu coloco outro órgão muito perigoso, capaz de nos derrubar. É o nosso coração. É o nosso coração. O nosso coração, ele é muito enganoso. Ele traz uma confortação carnal para a gente, de a gente estar relaxado. A nossa mente, ela entra em uma confusão totalmente terrível, porque nós olha para um cenário da qual nós estamos hoje e acha que as coisas não vão acontecer agora. E isto que é muito perigoso, isso é muito perigoso, essa questão da complacência, essa questão de hesitar. A gente tem que confiar no Espírito de Deus. É por isso que o Senhor Jesus falou que se você tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é neste tempo da qual nós estamos, em que o amor se esfriou, em que a fé totalmente está escassa, aonde a incredulidade está tremenda. É aqui que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês que está nos acompanhando, para que você fique atento, muito atento, comece a ser vigilante uma hora como essa. Não é a hora para brincar, não é a hora para poder achar que as coisas vão acontecer daqui 10, 20 anos. É começar a nos preparar hoje para a eternidade. Aleluia. Porque aqui no versículo 3 é onde diz paz e segurança, é onde a humanidade está sendo alertada por outra voz. Por que eu digo com outra voz? Porque há duas vozes no mundo, aleluia. Há duas vozes no mundo. A voz das mídias, das mídias sociais, das redes de telecomunicação, das TVs,
dos jornais, das rádios, o mundo global em si em todo, que representa a voz do mundo, aonde é a voz da serpente, que eu quero trazer no sentido espiritual, aonde as pessoas acreditam que aquela voz está dizendo que o mundo vai ser restaurado, vai ser, digamos, próspero, daqui 10, 20 anos, tudo isso vai acabar e nós seremos pessoas felizes. Mas há uma outra voz também, a voz de Deus. E a voz de Deus, quem é atento a ouvir e que é sensível para ouvir a voz de Deus nesse tempo presente, ele vai saber que a voz de Deus diz que as coisas vão continuar cada vez mais terríveis e perigosas, porque Jesus falou, vai passar terra, céus, mas as minhas palavras irão permanecer. E as palavras de Jesus, elas têm que se cumprir, porque Jesus falou que antes daquele dia viria a apostasia, já está acontecendo. Nós podemos ver aí a bandeira grande do que está ocorrendo, uma bandeira bem vermelha, que o engano já entrou. Jesus falou também que em Mateus 24 diz que haveria terremotos, guerras e todas essas questões em Mateus 24. Nós já estamos observando isso. Então, essa é a noite que está se aproximando, povo abençoado. Já passemos do dia, já estamos atravessando a noite e a noite está começando a ficar cada vez mais escura e é aí que nós vamos se encontrar com o Senhor Jesus. É lá onde a escuridão estiver mais escura. Lembre-se que na meia-noite é onde a parte mais escura da terra. É o horário mais escuro da terra, é a meia-noite. E é lá que nós devemos estar muito atentos para que o Senhor Jesus não nos pegue desprevenido. Aleluia, não nos pegue desprevenido, porque ocorrerá duas coisas. Ocorrerá julgamento e salvação. Salvação para aqueles que viveram de acordo com a palavra e juízo para aqueles que não creram. Digamos, os rebeldes, os que são incrédulos, os ateus, os apostatados, os mornos vão sofrer juízo, como foi nos dias de Noé. 8 pessoas foram salvas e o restante da população mundial foram julgados pelo Senhor. E não foi Noé que fechou a porta, foi Deus. Então isto prova que o Senhor ele é justiça, porque o Senhor ele avisou. Aleluia, o Senhor ele avisou. O Senhor está avisando a terra inteira. Cada um de nós, o que eu quero chamar a atenção com essa pregação aqui, o que eu quero chamar a cada um de nós, é que Deus ele é justiça, povo abençoado. Deus é justiça. Ele sempre avisa antes. Sempre. Aleluia. E a maior prova bíblica, aleluia, Cida Boleira, aleluia, a paz do Senhor. Seja muito bem-vinda, amada serva de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Estamos neste momento com 73 pessoas pelo like. E estamos aqui, pessoas aqui nos acompanhando pelas redes sociais, pela página Evangelista Diego. Estamos aqui também pela rádio, o Alerta do Vigia. Amém. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a senhora no mais poderoso nome de Jesus. Então é isso, povo abençoado. O que eu quero chamar a atenção a respeito dos tempos em que nós estamos observando é que nós sejamos vigilantes. Que nós não sejamos pegos desprevenidos. Pegos na tolice, na mornidão. Mas lembre-se, nós estamos com o Espírito Santo. E se estamos com o Espírito Santo, ele é capaz de nos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Mas para ele te aperfeiçoar até aquele dia da qual ele virá para resgatar a sua igreja, a igreja sábia, lembre-se, você precisa dar lugar a ele. Você precisa ser sensível e deixar que o Espírito Santo atue em teus membros,
para que os teus membros se movam para a obediência e pratiquem a justiça. Aleluia! Então isso é muito importante, porque há crentes hoje no nosso meio cristão em que fecha o seu coração para as necessidades do Espírito Santo. O Espírito Santo quer transformar esta pessoa, mas essa pessoa se endurece. Essa pessoa totalmente não aceita a palavra de Deus. Por que não aceita? Está na igreja e não aceita a palavra de Deus. Porque quando uma palavra que vem de Deus, uma palavra de exortação, a pessoa totalmente se faz que não entendeu, às vezes não entendeu, leva isso para o coração e sai da igreja. Porque quando é de Deus, Ele nos exorta como filho. E lembre-se, a exortação de Deus é amor, povo abençoado. Quando Deus ele pede para que nós mudamos os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas atitudes para o bem da nossa alma, porque isto é necessário que ocorra, porque isto é arrependimento, isto é fruto, povo abençoado, fruto digno de arrependimento. Arrependimento é algo que nós devemos mudar. Aleluia! Lembre-se que mudança de comportamento é o verdadeiro arrependimento. Aleluia! Então, às vezes, as pessoas hoje são muito, digamos, insensíveis e não aceitam a palavra do Senhor, a palavra exortativa. E não acaba deixando o Espírito Santo atuar. E é aí que passa a ser confundido, porque uma vez que Deus ele te avisa e você está com o coração endurecido, então ele te entrega, tudo bem, se você quer ir para o caminho do largo, pode ir, aleluia, pode ir. Deus ele sempre vai dar aquilo que o nosso coração deseja, povo abençoado. Se você está na cachaça, e ele te pede para que você não saia, e ele te pede para você abandonar, e você não abandona, tudo bem. Deus ele te entrega, ao ponto de você totalmente ficar cego. E se você não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, as consequências serão catastróficas, não aqui na terra, mas do outro lado. Porque quando nós partir desta terra, lembre-se que nós vamos partir com responsabilidades. E estas responsabilidades vêm acompanhado com prestação. Aleluia. Com prestação de contas. E é com o Criador. Então, essa escuridão e essas trevas, esta noite, da qual já está se desenhando, está se aproximando para este dia, é que nós não venhamos ser confundidos, povo abençoado, e nem envergonhados, para que nós não venhamos estar em bebedeiras, em orgias, em imoralidades, em homossexualidades, essas coisas que são totalmente coisas imundas que não agradam o Senhor. Que estejamos com o nosso coração apegado em Cristo Jesus, iluminados por Cristo Jesus. Essa iluminação da qual ela tem que nos iluminar é a exposição do pecado. É a exposição daquilo que está oculto dentro de nós, que nós seres humanos não temos a capacidade de examinar nós mesmos ao ponto de nós achar erros profundos. Porque quem tem este poder é Deus. Ele vê aquilo que está oculto e escondido. E é aí que nós necessitamos do poder de Deus, desta luz, para que essa luz possa nos expor e começar a nos arrepender por causa do erro que está oculto,
e deixar que o que essa luz produz dentro de nós, crentes verdadeiros em Cristo Jesus. E é por isso que 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Porque no dia que ele vir como ladrão da noite, as pessoas que estão na luz saberá quem é o ladrão. Então, isso é muito poderoso, porque eles vão estar com seus ouvidos espirituais abertos, com seus olhos espirituais abertos, porque eles vão saber na hora que o Senhor Jesus está levando a sua igreja. Eles vão saber na hora e vão ser levados pelo Senhor, porque quando a Bíblia diz que eles não são como os filhos da treva, mas sim como os filhos da luz, significa que eles estão preparados para o reino de Deus. Eles estão disciplinados. E eles são sábios e temerosos, porque a sabedoria vem do temor de Deus. E é isso que o Senhor ele quer nos exortar hoje, para que nós não estejamos nas trevas, mas sim na luz. Luz significa algo que vem de santidade. A santidade é a própria luz. Porque quando a luz ela entra, toda a escuridão some. Tudo que é de treva acaba se dissipando. Porque as trevas não resistem à luz. É por isso que quando eu me visto como crente, quando eu falo como pessoas de acordo com a Bíblia, que a Bíblia diz que nós temos um vocabulário, digamos, santo, os nossos olhos santo, tudo nós santo. E quando eu falo santo é que não haja nada de corrupção, de xingamentos, de ódio, de ira, de estresse. Uma pessoa nascida pelo Espírito e pela água é uma pessoa igual a uma criança. Tem um falar amável, tem um coração bondoso, um coração amoroso, um coração cheio de domínio próprio, um coração totalmente confiante em Deus, um coração totalmente dedicado. Mas para alcançar estas promessas, alcançar estes frutos, aliás, é um processo. E dentro deste processo, você precisa deixar que o Espírito Santo te ajude. Porque é Ele que vai colocar essas capacidades espirituais para que você seja uma pessoa melhor dia após dia. Para que o seu arrependimento flua. Porque é isso que o Senhor ele quer nos mover. Nos mover para uma realidade. Para que nós possamos ser salvos, precisamos nos mover em um estilo de vida diário em santidade, justiça e arrependimento. Esses são os pilares da salvação. Quando eu tenho uma vida totalmente diferente, e quando eu digo diferente, é algo em que os meus olhos eles precisam ver em ti, e eu preciso enxergar Jesus na sua vida. Porque quando eu vejo uma pessoa, eu vejo Cristo Jesus nela. E isso é fácil de discernir.
Como, pastor? Basta olhar as suas atitudes. Basta olhar o tipo de comportamento que essa pessoa está se apresentando. Logo, logo, já vou discernir espiritualmente que aquela pessoa ali, ela é uma cristã. Aleluia. É isso que nós devemos ser, povo abençoado. Cristãos. Nós não podemos nos apegar à placa. Nós não podemos nos apegar a títulos de pastor. Eu sou pastor, isso não significa nada. Nós temos que nos preocupar com uma coisa. É com a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Ela é a essencial. Muitos dizem assim que quando nós aceitamos Jesus já estamos salvos. É verdade. Mas há outros dias que precisamos sustentar essa salvação. Não é um dia da qual nós recebemos Jesus. Que, aliás, é verdade, nós somos salvos. Mas você precisa sustentar a sua salvação todos os dias. A Bíblia diz em Ezequiel que se o justo cair, no dia que ele cair, toda a sua justiça, todos os seus trabalhos, todas as suas atividades que ele fez durante toda a vida será esquecido. E o ímpio que cometeu todo o pecado durante toda a sua vida, se um dia ele se arrepender, ele será salvo, justificado. Então, para nós que somos conhecedores da verdade, ou não, nós temos que estar atento a isso, que uma vez que nós entramos no caminho cristão, e é o caminho estreito que pode nos direcionar para a vida eterna, uma vez que nós entramos por este caminho, nós nunca podemos olhar para trás. Nós nunca podemos olhar para trás. E claro, nós nunca podemos nos esquecer que o arrependimento, a justiça e a fidelidade, a obediência e toda uma soma de instruções que a Bíblia apresenta, lembre-se, que não é um dia, é todos os dias. E claro, não é da noite para o dia que nós vamos ser perfeitos, mas é o processo que você precisa todos os dias se esforçar para chegar na estatura do varão perfeito. Aleluia! É o esforço que vai definir, povo abençoado. É o esforço que vai definir a sua eternidade. É o esforço. Mesmo que eu sou uma pessoa, digamos, vamos supor, vamos dar um exemplo, sou uma pessoa enferma, ou eu sou uma pessoa debilitada, mas eu tenho um nível ali que Deus quer que eu chegue. Ele deixou um nível, Ele sabe do meu nível. E mesmo que eu estou enfermo, mas sei orar, sei correr para evangelizar, então é isso que Ele quer que eu faça. Chegar neste nível. Aleluia! Cada um de nós temos níveis diferentes. E é nesse nível da qual nós seremos cobrados. E nós seremos cobrados com muito rigor, porque Cristo Jesus morreu na cruz e Ele deu o Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo, povo abençoado, é que seremos julgados. Esta geração aqui nossa, é que vamos ser essa geração nossa, essa geração da qual 2000 anos já está se fazendo, essa geração desde a morte de Jesus Cristo até o fechamento da graça, um dia a graça se fechar, que está bem próximo da graça se fechar aqui na terra e continuar no céu. Quando a graça de Cristo, o arrependimento acabar, é aí em que esta geração será cobrada com maior rigor. É por isso que a Bíblia diz que é um juízo nunca visto na terra. O porquê dessa balança ser muito alta para a nossa geração que já tem mais de 2000 anos depois da morte de Cristo? Porque nós temos o Espírito Santo, povo abençoado.
Só o Espírito Santo para nos ajudar a entrar na eternidade, isso aí já é um poder máximo que o Senhor ele quer com que você busque o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida por causa do Espírito Santo, porque ele é o poder de Deus, ele é a pessoa da Trindade e ele está aqui para nos ajudar. Em João 17 vai apresentar as 3 funções do Espírito Santo, que vai dizer que ele veio para trazer entendimento a respeito da justiça de Deus, revelar aos homens a respeito do pecado e a respeito do juízo. Então isso é muito sério. E que ele já está partindo da terra para a eternidade junto com sua igreja. E as pessoas que ficarem na tribulação não vão estar mais com o Espírito Santo. Elas vão ter que entregar suas cabeças para entrar na eternidade. Então, isso é muito delicado, isso é muito sério. E que cada um de nós sejamos pessoas simples. Quando eu falo de pessoas simples, eu quero dizer humildes. Humildes e não nos orgulhar da qual nós somos crentes e começar a pisar nos outros. Não. Quando eu falo de nós não nos orgulhar, é que se Cristo Jesus te deu um talento, trabalhe com humildade. A humildade tem que estar no centro da nossa vida. E para ela estar no centro da nossa vida, precisamos ser santos, justos, arrependidos e com um coração totalmente dedicado ao Senhor. O Evangelho de Cristo Jesus é um evangelho amargo, porque o Evangelho de Cristo nos expõe. E quando o Evangelho de Cristo nos expõe, nós temos que apenas reconhecer Cristo Jesus e pedir o sangue dele para nos purificar, porque ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça. Aleluia! Então, temos que nos alegrar com esta salvação, uma salvação totalmente gratuita, que está disponível para todos. E claro, sempre olhando para a cruz como um modelo perfeito. Aleluia! Como um modelo perfeito, um modelo da qual nós temos que nos espelhar ao ponto de que as maldades têm que desaparecer da nossa vida, as infidelidades, as insatisfações, tudo isso tem que sumir, povo abençoado. Não pode estar isso grudado nas nossas roupas espirituais. Aleluia! Que quando o Senhor Jesus vier na noite, como ladrão, em Apocalipse 16, no versículo 15, diz que ele não nos encontre em nudez. Porque o que faz nós ser justo diante de Deus é quando eu pego o caráter de Cristo, a justiça de Cristo em minha vida. E essa justiça de Cristo em minha vida é as roupas brancas. É o brilho de Jesus por meio da santidade, por meio do arrependimento, por meio da bondade, da fidelidade, da submissão. Tudo isso, povo abençoado, é roupas espirituais, armaduras espirituais. Quando eu deixo de ter essas armaduras, quando eu não tenho essas armaduras, eu sou uma pessoa nu. E uma pessoa nu é aonde você vai se sentir em vergonha, com medo de Deus, com a consciência pesada. O momento é de reconciliação ao ponto de correr pela a nossa salvação, que é a mais importante. Acima de tudo,
Porque o que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta eu ter aqui esses celulares, uma casa, um carro, uma moto? Isso é nada, isso é terra, isso é esterco. O mais importante é a nossa alma, povo abençoado. É a nossa alma. E o nosso meio cristão, ele precisa absolutamente pregar a salvação, pregar o arrependimento, a justiça, que totalmente esqueceram desses princípios básicos e que deve voltar à igreja do nosso tempo presente, que deve retornar à casa do Senhor. Parar parar com as profecias falsas, parar com todas essas coisas que eu não quero ir para um outro lado da ministração, fugir do tema, mas nós convenhamos e começamos a pregar as virtudes do arrependimento, as virtudes da justiça. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai quebrantar os corações das pessoas. Quando eu digo que ela pode ser sim salva por meio de Cristo Jesus. Basta crer no Senhor e será salvo. Aleluia. Vamos em Mateus 25 para nós continuarmos. Mateus 25, aleluia. Olha só, vamos em Mateus 24, no versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho do homem, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Porque como foi nos tempos de Noé, será exatamente como será na vinda do Filho do homem. Se nós puxar o zoom ou o binóculo, se nós observar bem o retrato dos tempos de Noé e o retrato da nossa geração, nós podemos olhar que é totalmente idênticos. Totalmente idênticos. De que forma? Eu vou apresentar aqui 5 características que provam que o nosso tempo é idêntico aos tempos de Noé. E isso tem que abalar e tremer o nosso coração. E nós começar a nos examinar e começar a planejar nossa eternidade de agora para frente. Aleluia. 5 características que provam que a nossa geração é idêntica dos tempos de Noé. E que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas por causa dos sinais, por causa do tempo que está ocorrendo agora, se nós termos um discernimento apurado, se nós pedir o Espírito Santo para que ele possa abrir as nossas mentes para compreender o tempo em que nós estamos vivendo, isso vai ser uma diferença significativa para que você seja salvo. Porque quando você entender o tempo em que nós estamos vivendo, então você vai começar a ser pessoa sábia ao ponto de preparar a sua salvação. E preparar a nossa salvação a Bíblia diz que o temor do Senhor o homem evita o mal. É aí que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês. É evitar o mal. E evitar o mal é evitar aquilo que não agrada a Deus. Isto é uma pessoa sábia, quando ela teme o Senhor e sabe que o pecado tem consequências. Aleluia? Somos pecadores, vamos pecar sempre. Mas os pecados conscientes é estes que nós devemos fugir. Aonde a nossa mente nos acusa, aonde a nossa mente diz que aquilo ali é muito grave. Se eu cair na mentira, cair na fornicação, cair na imoralidade. É estes que nós devemos fugir, povo abençoado.
como pessoas sábias, é estes que nós devemos fugir. É estes que precisamos ser libertos por meio do sangue de Jesus. É este que devemos nos abandonar. Quando eu falo dos involuntários, a gente tem que fugir, fugir completamente, mas isto não tem como, não tem como a gente se libertar 100% dos involuntários. Os pecados involuntários é o estresse, é a ira, é as palavras que saem, que fogem da nossa mente, nós falamos sem querer. Esses tipos de pecado, povo abençoado, a gente só vai ser liberto no dia que Cristo Jesus vier para levar a sua igreja. É neste dia que nós seremos libertados dessa carne aqui, ó. Porque enquanto nós estamos nessa natureza maligna, somos totalmente escravo e sujeito a ela. Mas o Espírito Santo está em uma batalha constante dentro do nosso interior. É por isso que ele está em uma batalha constante todos os dias. O teu lado espiritual e o teu lado carnal está ali em atrito, militando um contra o outro. Aleluia! Por isso que Jesus é fiel. Porque ele enviou o Espírito Santo para poder trazer mais força. Para que você vença o pecado, vença o mundo e vença o diabo e glorifique a Jesus. Aleluia! Por isso que ele enviou o Espírito Santo. Senão ele não poderia, digamos, se a nossa geração ainda tivesse maturidade de poder levar as coisas, digamos, na bondade, no amor ainda, durante anos e anos, então ele não precisava enviar o Espírito Santo, porque a gente ia vencer com muito mais facilidade. Mas por causa da violência e da escuridão e dos pensamentos totalmente corrompido dos homens nesse tempo presente, foi necessário enviar o Espírito Santo para nos ajudar, para nós assim, estar com as nossas lamparinas acesas no meio desta escuridão espiritual. O Espírito Santo é as lamparinas, é o azeite que ilumina a nossa luz. E nós estamos no mundo, neste mundo em trevas, caminhando e sendo guiado pelo Espírito Santo da verdade. É por isso que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas por causa das evidências, dos sinais e de tudo que está acontecendo na nossa volta, comece a buscar o óleo. E comece a encher as lamparinas e comece a se preparar adequadamente. E os pecados involuntários, estes a gente vai vencendo dia após dia, um a cada vez. Mas os conscientes a gente dá conta de fugir. Porque os conscientes, que são voluntários, estes nós dá conta de fugir. Todo ser humano dá conta de fugir por meio do Espírito Santo, de vencer eles, dos pecados de imoralidade, de ganância, de cobiça, de tudo que é pecados conscientes perigosos. Aleluia. E claro, temos que cada vez mais acrescentar a virtude, a temperança, acrescentar mais a diligência, a disciplina, para que nós estejamos ativos no Evangelho, ativos. É esta atividade que faz com que nós nos mova. Isso
já estamos bem próximos de alcançar a glória prometida. A salvação não é uma certeza, é uma esperança. Lembre-se sempre disso, povo abençoado. Nunca na vida, jamais, em cima dessa terra, bata no peito bata no peito e fala que está salvo. Nunca, jamais fala isso. Porque no momento em que esse cristão bater no peito e dizer que está salvo, que está lá dentro, porque ele fez alguma coisa, esta pessoa ela já totalmente está em queda. Nem o apóstolo Paulo, o gabarito mais alto da igreja, o gabarito, digamos, Jesus é o gabarito maior, mas Paulo, ele teve muitos níveis elevados espiritualmente, mas nem ele bateu no peito para dizer que estava salvo. Pelo contrário, ele falou que era o pior de todos. É por isso que quando nós nos aproximamos de Deus, vamos ser mais chorões. Vamos ser, digamos, vamos ser mais arrebentados, quebrantados de espírito. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, povo abençoado, a exposição das nossas sujeiras vai se tornar visíveis, vão se tornar claras. A gente vai ter vergonha de nós mesmos, porque nós somos tão sujos diante de um Deus supremo. Vamos sempre chorar por causa da nossa condição. E claro, nós vamos sempre ansiar, sempre amar Jesus cada vez mais, para que Ele venha e nos traz um corpo glorioso, um corpo poderoso que Ele prometeu lá na glória. É aquele corpo que Ele quer dar para nós. Aleluia! A salvação de Cristo, povo abençoado, é algo maravilhoso, que nós devemos agradecer dia após dia. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar ações de graças todos os dias, constantemente, porque somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Então, eu estava falando das 5 características idênticas aos tempos de Noé, e uma delas é o engano. O engano. Número 2, o consumismo. Número 3, casamentos. Número 4, vendas. E número 5, construções. Como assim, pastor Diego? Porque eles comiam, vendiam, casavam, construíam, até o dia em que o dilúvio veio na terra, chegou inesperadamente e destruiu a todos. Veio julgamento e veio salvação ao mesmo tempo, porque Noé e sua família foram salvos na arca. Então, estes 5 sinais que está ocorrendo na terra, que é semelhante aos tempos de Noé, nós temos que entender e compreender uma coisa. É aí que devemos ser surpreendidos pela palavra do Senhor, para que nós começamos a nos preparar adequadamente. Aleluia! Adequadamente. O porquê que a nossa geração está comprando, vendendo, casando-se e dando-se em casamento? O porquê isso é natural? De todo homem isso é natural. Nós precisamos comprar, nós precisamos construir para os nossos filhos, para os tataranetos. Precisamos casar para constituir família. Precisamos vender. Isso é natural. Mas por que as pessoas do tempo de Noé foram destruídas? Por
Por causa disso aqui, povo abençoado. Por causa da palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus diz que você precisa se preparar e você não se prepara, então Deus, ele é justificado em julgar. Porque o comprar, o vender, as coisas naturais, humanas, é que distrai as pessoas do Evangelho. Olha só para as pessoas ricas e olha só para as pessoas pobres. Na verdade, hoje em dia, povo abençoado, eu poderia usar este exemplo hoje, esse exemplo aqui, entre o rico e o pobre, eu poderia usar esse exemplo agora. Agora eu poderia usar esse exemplo, mas é tão difícil usar agora esse exemplo no nosso dia, porque o rico e o pobre estão a mesma coisa, a mesma corrupção. Não é mais como uma comparação entre o rico e o pobre nos anos 40, dos anos 60, que é aí que nós podemos ver a diferença. Porque o rico e o pobre dos anos 60, dos anos 80, nós podemos ver a diferença entre os dois. O rico e o pobre. O rico, ele tem as coisas, prosperidade, patrimônio, mas ele não lembra de Deus. Deus deu para ele, mas ele não lembra de Deus. É difícil ele lembrar de Deus e agradecer a Deus. É difícil. E ele vai estar se distraído com aquelas coisas terrenas, preocupado em crescer, preocupado em ser próspero com aquilo, mas sempre distraído, sempre enganado. Aleluia. Já o pobre, não. O pobre, quando ele tem uma falta, uma carência, uma necessidade de uma coisa, ele sempre vai lembrar de Deus, ao ponto de fazer uma oração e pedir ao Senhor por um prato de comida, pedir para que as pessoas ajudem ele, sempre vai lembrar de Deus. Mas na nossa geração da qual nós estamos hoje o pobre, ele vive bem. O pobre hoje tem acesso a fazer empréstimos. O pobre hoje, se vocês observar a cidade que eu moro aqui, em Araguaína, Tocantins, antigamente os bairros era quase todos sem muro, hoje está tudo murado, tudo com, digamos, cerca elétrica. Hoje está tudo modernizado. Aleluia! Então as pessoas pobres estão cada vez mais ficando escassas. E quando falo pobres, é totalmente carente mesmo. Porque a maioria está, digamos, se endividando para se parecer que são alguma coisa, que são classe médias. E isso é terrível, povo abençoado. A nossa geração, ela vive de aparência. Vive de aparência. E que isso pode se tornar perigoso. Então são estas coisas, povo abençoado, que não é errado, mas que nos distrai. É essa distração é que nós devemos ser muito sóbrios, porque qualquer coisinha nos distrai. E eu uso o exemplo do TikTok, eu uso o exemplo do Quai. Não é que é errado. Claro que está o lado bom e está o lado ruim. O lado ruim são a pornografia, as coisas erradas que está ali. Mas também tem um lado bom, que você pode pegar a ferramenta para evangelizar, para botar uma frase do Senhor, para poder alcançar as pessoas ali. Mas, por um vacilo, por um descuido, você acaba sendo dominado, distraído, ao ponto de você estar ali, quando pensa que não, 2 horas se foi vendo vídeos. A distração é uma ferramenta muito eficaz do maligno, do Satanás, para poder distrair as pessoas. É por isso que o Satanás, ele inventou o entretenimento,
e inventou todo tipo de coisa nesta terra para poder distrair a humanidade. Então foi por causa da distração nos tempos de Noé fez com que as pessoas não pudessem ouvir a pregação de Noé. Porque a pregação de Noé alcançou a terra inteira. Porque só pelo seu testemunho de vida condenou o mundo inteiro. Hebreus 11, no versículo Hebreus 11 ou 12, vai dizer que Noé, pela a sua justiça, condenou o mundo inteiro por causa do seu comportamento. Uma vez que você se prepara, você que já estamos com 62 pessoas nos assistindo, estamos aqui também com uma pessoa assistindo a página Evangelista Diego pela rádio. Se nós começarmos a se preparar, começar a fugir dos erros que nos macula, que nos mancha, começar a fugir dos erros, pedir perdão para aquelas pessoas que a gente machuquemos, ou começar a construir a nossa salvação. Uma vez que você faz isso, e eu faço isso, que cada um de nós faz isso, uma vez que nós começa a se preparar, estamos condenando as outras pessoas, povo abençoado. Como que nós estamos condenando as outras pessoas? Porque se as outras pessoas não estão se preparando, significa que se elas foram julgadas, elas iam saber que se você se preparou e ela não se preparou, se o juízo de Deus detonar aquela pessoa que não se preparou, ela foi julgada justamente. Aleluia. Por quê? Porque uma vez que o ímpio e a pessoa boa andam juntos e um agrada ao Senhor e o outro não agrada, o Senhor ele só pega o dele e julga o mal. Então, a diferença está aqui. Foi porque Noé se preparou e as outras pessoas não se prepararam. Porque estavam distraídas nos negócios, nas fazendas. Não é que é errado. Você pode continuar no seu negócio, mas o perigo é não deixar com que aquilo domine o teu coração. E é uma ferramenta que cega totalmente a pessoa. Que eu duvido que ela vai tirar um dia não, 10 minutos para fazer um Pai Nosso, ou apenas para orar. Acho muito difícil. Quando ela acordar, ela vai acordar mais tensa, porque o Pix não chegou. E aí ela vai estar sempre mandando mensagem para as pessoas, cobrando e sempre correndo atrás de crescer e de ter. E aí a distração tomou de conta, o negócio totalmente dominou seu coração. E você, se você ter o discernimento apurado e poder observar isso no tipo de conversas de pessoas que são dominadas pelas coisas deste lugar, você vai observar bem que as pessoas hoje, digamos, só fala de negócios, só fala de casas, de casamento. Nunca, jamais vão falar de Deus, porque já estão dominadas pelo coração. É por isso, povo abençoado, que nós devemos pregar o Evangelho e doa quem doer. Porque quando nós pregamos o Evangelho, estamos sendo justificados em Cristo. Porque nós somos testemunhas oculares. Por que oculares? Porque nós estamos sendo vistos. Aleluia. O Evangelho tem que ser visto. Aleluia. Não basta eu ler a palavra de Gênesis a Apocalipse. Teve uma vez que eu fui tomar um açaí. E aí eu cheguei na mesa, sentei lá.
e perguntei. Perguntei não, ele ficou se gabando. Ficou se exaltando. Exaltando, eu digo exaltando. A palavra mais apropriada aqui. Ficou se exaltando. E falou assim pra mim que ele leu a Bíblia 5 vezes. 5 vezes. E isso era motivo de orgulho. Que tristeza, povo abençoado. Imagine ler 5 vezes a Bíblia e eu ver na pessoa que eu não vejo o Evangelho. Porque quando você vê uma pessoa que ela vive o Evangelho, é totalmente diferente. Você vai saber. A Bíblia diz que os espirituais têm a capacidade de compreender e discernir quem são os espirituais. Então você vai saber. Então, em Mateus 25, para nós finalizarmos e fecharmos a nossa ministração por aqui, aleluia, para nós fecharmos a nossa ministração por aqui, eu quero fechar apenas com um versículo. Aleluia. Já está ficando tarde, me extrapolei demais no horário. Aleluia. Quero fechar apenas com um versículo só. Fechar essa ministração e orar. E orar para que Deus nos ajude, povo abençoado. Porque nem eu tenho a certeza, a garantia de eu estar salvo. Eu estou correndo a carreira. Precisamos correr, povo abençoado. É correr. Cada um de nós estamos no mesmo barco. Entre crentes, pastores e as pessoas do mundo, todos nós estamos no mesmo barco. O que é preciso fazer? Começar a ser cristão de verdade. Não se apegar a títulos, não se apegar a placas, não se apegar a isto. O que vai importar no dia da volta do Senhor é se o sangue está em tua vida, o sangue de Cristo. Se você está marcado pelo sangue de Jesus, apenas isso. É isso que vai importar na volta do Senhor Jesus. Não vai importar o teu título de pastor, não vai importar se você deu comida para os pobres, não vai importar isto, povo abençoado. O que vai importar é o sangue, o sangue. Quando eu falo de sangue, significa arrependimento, significa que você foi construído de dentro para fora, que você foi totalmente uma pessoa que se dedicou. O sangue de Jesus te purificou. Você não tem consciência pesada. Você é uma criança, uma criança que não tem amargura, uma criança que se te bater você se reconcilia, você pede perdão rápido. Uma criança que ela come a comida, a criança, e depois ali acabou. Ela não fica escolhendo comida, não. Eu falo de criança, digamos, bem criança, porque hoje as crianças de hoje em dia, a corrupção entrou no coração das nossas crianças, que as crianças hoje em dia fazem escolher. Eu não quero cuscuz, eu quero se for Danone. Então a corrupção já entrou aí, porque a gente tem que comer o que Deus dá. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, como criança, é nesse dia que vai importar se você era cristão de verdade ou não. O Senhor não está preocupado com placa. Ele está preocupado com a vida. A vida é o que mais importa. É por isso que Jesus falou que a vida é mais importante que a roupa, o alimento, a comida. A vida, eu falo da vida, o fôlego de vida, a alma. Se a alma estava em Cristo, conectado na videira, é isso que vai importar diante do Senhor. Em Mateus 25, povo abençoado, só para nós fechar, já está bem tarde. Em Mateus 25, já estamos aqui com 80 pessoas. Que privilégio, que maravilhoso. Está pregando para 81 pessoas.
E isto é muito poderoso, povo abençoado. Já estamos 12h58. Aleluia. Pessoas que já vão trabalhar no outro dia estão aqui me suportando. Aleluia. Estão aqui me suportando. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 25:13. Portanto, vigie, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Nós não sabemos, mas o Evangelho nos mostra provas concretas que aquele dia estaria em turbulência, em dificuldades, em crises e o engano. Aleluia! O engano está aqui. O engano está no nosso meio cristão. Hoje há dois tipos de Jesus. O Jesus da prosperidade e o Jesus da cruz e do sangue. O Jesus da prosperidade é aquele que vai te profetizar marido, casa e coisas desta terra. Mas o Jesus da cruz e do sangue, o fiel e verdadeiro, ele está preocupado com a nossa salvação, em de nós se tornar a imagem e semelhança, digamos, a característica concreta de Cristo Jesus. Eu olho para ti e eu tenho que ver Cristo Jesus. Este é o verdadeiro que te ensina a salvação. É este que Jesus Cristo nós devemos nos espelhar. Aleluia. Porque ele não vai colocar ninguém no céu em pecado. Ele vai levar pecador apenas arrependido. Arrependido. Aleluia. Porque há dois tipos de pecador. Nós somos pecadores, mas há dois tipos, há dois grupos de pecadores. A humanidade se divide em dois grupos. Os pecadores em Adão e os pecadores em Cristo. Os pecadores em Cristo significa que são pecadores arrependidos. Arrependidos. E os pecadores em Adão significa praticantes, que não querem mudar a velha vida. Querem viver as suas vidas na bebedeira e achar que vai entrar no céu dessa forma. E não vai entrar, vão ser surpreendidos. Quem crê, sabe e teme que Deus não é brincadeira. Deus jogou Satanás de baixo. Jogou Satanás lá de cima para baixo. Julgou os anjos. E continua julgando. Mas o julgamento do Senhor é para te alertar, para que você busque o arrependimento. Porque o arrependimento pode te livrar do juízo. E a igreja, ela não está destinada ao juízo. Lembre-se que a igreja, ela não foi criada para ser julgada pelo Senhor. Ela foi criada para a salvação. E se você é a igreja do Senhor, comece a se desenvolver, a buscar sua salvação com muito mais delicadeza e vigilância, para não perder. Por isso que cuide, a Bíblia diz que cuide-se para que você não caia. Como caiu Esaú, como caiu Judas, como caiu vários homens de Deus na Bíblia, que são exemplos para nós, para que nós não sejamos como eles, mas que sejamos varões e varoas, como Esté, como Noé, como Jesus, como vários homens de Deus que pela fé eles venceram em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Quero agradecer a participação dos que estão nos acompanhando. Aleluia! Foi um privilégio de falar do amor de Deus para todos vocês. São 76 pessoas nos acompanhando pelo like, uma pessoa nos acompanhando pelo Evangelista Diego e na rádio não tem como ver o número, porque aqui na rádio Deus sabe quem está nos ouvindo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vou fazer uma oração para que Cristo Jesus possa nos olhar com misericórdia e nos ajudar a nós crescer e amadurecer a nossa vida cristã. Amém? Cada um de nós nos amadureça, porque os tempos são maus, os dias são delicados e perigosos, mas continue em vigilância e obediência e continue obedecendo às instruções que diz que arrependimento, santidade e justiça é fundamental para que você persevere. E se você
perseverar até o fim, será salvo. Você perseverar até o fim. Há um caminho de perseverar até o fim. É o caminho estreito. Amém? É o caminho estreito. Pai poderoso, neste exato momento, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade da qual nós estamos aqui. Quero te agradecer firme e forte, Senhor, porque o Senhor deu o dom da vida eterna para cada um de nós. Deu Jesus Cristo para a nossa reconciliação, para a nossa construção do novo homem, da nova criatura. Que o Senhor possa descer sobre nossas vidas, o Espírito Santo, para nós ser instruídos, Senhor, e para que nós possamos ser pessoas, meu Senhor, nascidas do alto. Ó Senhor maravilhoso, que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa abençoar as vossas famílias, possa proteger os vossos parentes pelo sangue de Jesus, para que o mal não possa vir tragar ou ceifar a vida daqueles que não receberam Jesus, mas que o Senhor venha preservar suas vidas por meio da cobertura do sangue de Jesus, para que um dia eles sejam acordados, para que um dia eles sejam alcançados, e que o Senhor lembre-se, Senhor, de nossas dificuldades, dos nossos esforços, nos ajude dia após dia, Senhor, a vencer o mundo, a vencer o nosso próprio eu, a nossa própria natureza que é a carne, a nós vencer, Senhor, em Cristo Jesus, a nós estar polidos, fundamentados, firmes e fixos na rocha eterna de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos aqueles que querem receber Jesus, então repita esta oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu decido viver em novidade de vida. Me ensina a viver em santidade e em justiça. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E hoje eu te recebi e hoje eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Então, a paz do Senhor, muito obrigado. Amanhã nós não teremos o programa e logo em breve, quarta-feira, nós estamos aqui de volta com mais uma mensagem do Reino dos Céus para as vossas vidas e para a minha vida, para cada um de nós nos preparar diligentemente, porque o dia do Senhor está se aproximando. Amém? Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. A paz do Senhor, shalom, a paz do Senhor, aleluia, muito obrigado.